Boa noite, passarinhos. Bem-vindo a mais uma das nossas lives. A live de hoje é sobre autorização energética. Como autorizamos que bênçãos ou desafios se conectem à nossa vida. Seus lábios colados nos meus, tudo que era possível já fiz. Estão chegando. Entender onde os medos estão, pra encontrar e viver mais feliz, longe da escuridão. Vou navegar esses mares bravios, até chegar lá nos leitos dos rios. Águas e Boa noite. Antes assim a estarem vazios. Boa noite, Lorena. Bem-vinda. Vamos falar sobre autorização energética. Sei que lá dentro estão constelações infinitas de luz. Boa noite. Essas que tem mesmo medo de ir, mesmo com medo de ir. Quando percebo que entrego já fui. Nós somos feitos de luz. Dessas que tem mesmo medo de ir, mesmo com medo de ir. Quando percebo que entrego já fui. Percebo que entrego já fui. Quando percebo que entrego já fui. Nós somos feitos de luz. Boa noite, boa noite. Vou navegar esses mares bravios. Só dando um tempinho aqui. Nos leitos dos rios, águas de mágoas e dores sem fim. Gosto assim, agora foi. Estarem vazios. Como é que vocês As estão? tristezas que molham seus pés. Como foi a semana? Tiram-lhe o chão. O som tá um pouco alto, daqui a pouco eu baixo. Mas vocês conseguem me ouvir, né? Mesmo com o som um pouco alto. Lá dentro estão Melhor baixar. constelações infinitas de Deixa eu dar uma baixada. Como foi a semana depois da reprogramação que a gente fez no último domingo? Algo mudou? Algo surgiu pra vocês? Pra quem não sabe, ontem eu postei uma canalização no canal do YouTube, que ela é complementar à ressignificação que a gente fez no domingo passado. Convido vocês a encaminharem essa live para quem vocês acham que possa ser contribuição. Então, só recapitulando, vocês estão me ouvindo, né? Eu vou baixar mais o som. Confirmem se vocês estão me ouvindo, se a transmissão tá ok, se tá tudo bom aí. Só me confirmem, por favor, pra gente começar a ter algumas conversas interessantes. Obrigada, Giza. Ok. Obrigada, Lai. Maravilha. Gratidão aí pelo retorno. Semana passada, nós tivemos uma conversa e foi feita a ressignificação dos padrões, das crenças, né, que eram relacionadas a que ou essa vida ou este planeta era um planeta de provas e expiações, ou de pagar pecados e outras variações que outras formas culturais trazem de alguma forma de aprisionamento e de uma vida em que a gente deve alguma coisa, né? E ressignificamos isso dentro do nosso sistema para uma vida ou um planeta de regeneração e de aprimoramento.
E aqui eu tô trazendo isso para contextualizar a canalização que a gente postou ontem no YouTube, tá? E para quem não viu ainda a canalização, tudo bem, se você não viu ainda, eu vou contextualizar, depois você pode ir no YouTube, é uma canalização mais curta, de 7 minutos, para poder receber esses códigos. E porque eu falo, vai lá no YouTube para pegar essa informação. Porque aqui eu só vou contextualizar. Na canalização tem um frequenciamento que a egrégora trouxe. Quando a gente faz uma grande ressignificação dentro do nosso sistema, dentro do nosso inconsciente, é comum que o subconsciente fique um pouco perdido. Por quê? Porque ele tinha um modus operandi de funcionar. Quando você diz assim, olha, não é assim, o sistema fala, então é como? E isso aconteceu dentro do campo, quando eu falo dentro do campo, ao longo do tempo e espaço, tá? Independente das pessoas que viram ao vivo no momento, né, a ressignificação que a gente fez, né? A gente considera todo o tempo e espaço. Então, quando a gente ressignificou de que, usa o termo planeta prisão, mas você pode colocar em uma vida difícil, por exemplo, um grande avatar mundial, que é o conhecido como Cristo, o sentimento que nos foi passado durante muito tempo em relação a ele é que a gente devia, que somos pecadores. Então, em contextos de culturas diferentes, esse sistema de dever ou de estar aprisionado, de fazer alguma coisa para romper uma prisão, ela existia dentro do sistema das pessoas. E por causa disso, imagine que uma série de outras crenças surgiam a partir disso. Tanto é que durante a live passada, a gente fez algumas analogias, né, com um sistema prisional real, de que perfis psicológicos de comportamento surgem quando as pessoas estão presas numa cadeia, numa prisão. E a gente pode fazer analogia que outras informações ou perfis de comportamento surgiam em nós ao crer que a vida era de tal forma ou que o planeta era de tal forma. E aí quando a gente ressignifica e fala para o sistema dizendo assim, não, olha, não era de dívida, você não é um pecador, pagador de pecado, aqui você tá para aprimorar. O sistema fala, massa. Mas em seguida ele fala, e eu faço o quê? É nesse momento em que surge o eu faço o quê, que pode acontecer tanto dentro de uma ressignificação coletiva, quanto a ressignificação individual, quando você está passando por um atendimento, que a gente precisa adicionar novas informações para esse subconsciente. E o que aconteceu de surgir dentro do campo foi o questionamento das consciências, isso a nível subconsciente, tá? Ninguém chegou para mim para falar coisa nenhuma, só que a egrégora está pegando o campo subconsciente das pessoas. Houve o questionamento de como criar a sua vida. Por quê? O que acontece? Vocês que já buscam, que talvez busquem autoconhecimento, espiritualidade ou intelectualismo, já ouviram falar muitos de criação, de ser co-criador, de métodos de criação de materialização de coisas. Ou simplesmente, como sempre foi dito, ter fé que alguma coisa vai acontecer até que aquilo aconteça. Só que o que acontece? Dentro do paradigma anterior, as nossas criações elas estavam soltas. Se você for ou em algum coach, ou em algum espiritualista, ou alguém que te ensine isso de reconectar com o teu poder criador consciente, né? Porque o teu poder criador já está dentro de você. Só que o consciente é isso que é estimulado. Então, o que é que normalmente se fala? Você pode criar o que você quiser, que é o que sempre foi, certo? Vocês não ouvem isso? Por favor, confirmem pra mim aqui. Vocês não ouvem isso, né? Quando vocês pegam a lei, o segredo, lei da atração e coisas do gênero. Não é trazido a informação de, olha, você pode criar o que você quiser, né? Você precisa colocar aqui dentro de você, intencionar. Aí tem a parte do pensar, do sentir para materializar. Existem técnicas de visualização.
e muitas outras técnicas. E ok, isso é muito bom. Embora isso seja dito recentemente, isso não é novo, né? Antigamente, dentro das culturas, falavam de você acreditar e de você ter fé. É a mesma ideia da cocriação e da materialização. Não mudou nada. A diferença é que hoje em dia a gente explica isso em etapas. Mas dentro de acreditar e ter fé, estava incluso a mesma coisa de alinhar pensamento com os sentimentos. Ok. Só que chega algum momento em que isso bate em algum valor. Porque, ok, você pode criar o que você quiser. Mas e aí? Que coisas estamos criando? Dentro do paradigma antigo, as nossas criações aleatórias não tinham problemas para o nosso sistema. Por quê? Planeta prisão, querido. Entende? Lembra dos perfis psicológicos que a gente falou? Então não tinha problema. Poderia criar o que quiser, você aí cria o que você quiser. As criações podem ter aleatórias, pode ter um fim, pode não ter um fim, pode agregar para alguém, pode prejudicar o outro. Não fazia diferença. E quando eu falo criação, só para contextualizar e ficar mais objetivo, é vida prática. Como você cria seus relacionamentos, como você cria seus negócios, o que você deseja, onde você deseja morar, o relacionamento que você deseja ter, a ideia nova que você quer implantar, sei lá, a arte que você quer fazer. Você simplesmente poderia puxar qualquer ideia e materializar. Não é isso que vocês ouvem? Materializa o que você quiser, materializa o que você quiser. Dentro do paradigma antigo, não havia nenhum problema para o sistema, porque ele poderia criar qualquer coisa. Mas, olha a mágica de quando a gente percebe uma reprogramação estruturada, que vai em crenças chaves. Quando a gente fala para o sistema, olha, essa tua vida é uma vida de aprimoramento, o sistema fala, pera, mas, olha, eu crio isso aqui e tá solto, tá sem sentido. E essa é a canalização que foi colocada lá no YouTube, que a Grégora traz a clareza que dentro dessa realidade, quando nos manifestamos nessa realidade, fragmentamos muito a nossa percepção interna, de forma que as nossas criações elas ficaram desconexas. Por exemplo, quem de vocês aí que está presente sabia que a criação do nosso trabalho, a energia da criação do nosso trabalho deveria, ou melhor, deveria não, conversa com a criação da forma com que você cuida da sua saúde, que conversa com a forma com que você cuida dos seus relacionamentos, que é uma energia só. Você já ouviu alguém falar isso? Que a energia, o pulso com que você cria seu trabalho, com que você cria seus relacionamentos, com que você cria, sei lá, desejo de viajar, desejo de descobrir uma nova coisa, caso você seja um descobridor, um cientista, que tudo isso provém de um mesmo pulso, que todas essas informações deveriam seguir um propósito único vindo do seu ser. Alguém já ouviu algo sobre isso? Ou quando te falar de cocriação, disseram assim, não, só cria aí, pensa a melhor casa que você quer ter, o melhor relacionamento da sua vida, o melhor trabalho, os lugares de lazer como se fossem coisas separadas. Tipo assim, vai aleatório aí o que é cada um. Responde pra mim. Você já ouviu alguma vez de que esse pulso de criar de diferentes áreas da sua vida, ele viria de uma vontade sincrônica? Já ouviu isso em algum lugar? Ou você só ouviu, você cria o que você quiser, o que você imaginar? Por favor, responde pra mim. A Jurema falou, fiz muitos quadros de criação, técnicas e mais técnicas e só frustrava. Às vezes, elas realmente não são materializadas porque ainda tem alguma
crença que limite aquela materialização. E o que eu quero dizer é isso, eu quero muito ter aquilo. Só que inconscientemente eu sei que se eu ter aquilo, eu vou ter que mudar outra coisa que o meu sistema acredita que não é bom pra mim, sabe? Significa crenças que seguram isso. Eu não estou falando da questão de materializar. Materializar, você pode materializar o que você quiser. Mas o que eu estou trazendo aqui, que eu não sei se já ficou claro para vocês, é que quando se ouviu falar de materialização, falou assim, ó, os grandes coaches, eu não sei que nome eu posso dar, de materialização, não falaram assim, imagina aí o que você quiser, faz quadro de visualização, que vida de relacionamento você quer, sei lá, você quer ser uma pessoa do TikTok, cria, quer ser, sei lá, uma dançarina de funk, cria, você quer ser o dono de uma grande fábrica de refrigerantes, cria, você quer ser um milionário em Dubai, cria, você quer ter 15 filhos, cria. Todas essas criações que foram faladas pra gente, percebam, eram de pulsos aleatórios. O que você quer? Pensa o que você quer. Cria, você pode criar. E é verdade. E é verdade. E nós criamos muitas coisas assim. Se vocês não estiverem entendendo o que eu tô falando, eu vou falar de formas diferentes para ficar entendível. A nossa capacidade de criar sempre esteve aí. Só que a nossa criação era completamente aleatória e desconexa. Ok, o que é que eu mais sonho? Eu sonho ter, sei lá, uma empresa de refrigerante que venda em todo mundo. Só que esse pulso era um pulso solto. Era o impulso de um indivíduo que tinha um registro contrativo sobre essa vida. E aí, como esse era um pulso contrativo, para o sistema dele não fazia diferença que essa fábrica de refrigerante não tivesse um propósito maior e gerasse um malefício para outras pessoas ou para o planeta Terra. Ou, uma coisa que talvez vocês não saibam, mas existe muito, quero ter um relacionamento, quero ter uma família. Como esse pulso vinha de um pulso aleatório de criar, de mais uma vez, consciências que tinham paradigmas, estou no planeta prisão. Sabe o que normalmente as pessoas criavam? Não todas, mas é muito comum de ver no campo. Sabe o que é que você faz? Você pareia com uma pessoa que tem um laço kármico extremamente contrativo com você. E aí você desenvolve sim um relacionamento, mas um relacionamento onde as pessoas se limitam. E quando tem filhos, é muito comum também vir laços kármicos de pendências bem contrativas. E aí você pode falar, mas cara, esse caso aí que você falou não é o próprio fluxo. Vamos pensar um pouco, que normalmente não estamos pensando e por isso não decodificamos as coisas. Ok? Suponhamos que para a gente melhorar e resolver as nossas pendências, nós vamos nos encontrar e parear pela lei da sintonia com os nossos laços, pessoas que têm laços kármicos com a gente contrativos. Ok, faz todo sentido. Mas precisava ser teu marido? Precisava ser tua filha? Essas pessoas colocadas dentro do mesmo contexto torna mais difícil a lapidação. Poderia ser um amigo que você conviveria da mesma forma, mas não seriam obrigados. Vocês percebem? Só que como a gente vem num pulso de criação, criar aleatório, não tem uma conjuntura, não tinha uma conjuntura melhor ou melhor, normalmente as criações aleatórias, movidas simplesmente pelo desejo, elas tinham pontos de contração. A criação do meu trabalho não conversava com a criação do meu relacionamento, que não conversava com a criação do meu desejo de lazer, isso dentro do inconsciente do ser, porque o fluxo de criação estava desfragmentado. Esse é o tema da canalização. E por estar desfragmentado, nenhum ou poucos, nenhum não, poucos dos seres que estavam encarnados aqui suspeitavam que o fluxo de criar era um fluxo mor que vinha da fonte, manifestando através de você, criando uma sincronia entre o que você manifesta no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida de diversão, na sua contribuição para o mundo.
É disso que a canalização traz a informação. Dizendo que as criações só eram aleatórias e só nos ensinaram a fazer de forma aleatória, o que não foi errado, foi um passo. Porque existem passos que antecedem passos. Para que quando fosse possível, fosse trazido o conceito que, na verdade, a nossa criação ela recebe um pulso único do nosso eu maior. O nosso eu maior, a sua consciência, traz esse pulso e esse pulso, o mesmo pulso, gera uma irradiação para todas as áreas da sua vida. E essa foi a abertura que foi trazida dentro das consciências com aquela canalização. A percepção de que as criações elas não são simplesmente aleatórias, ou melhor, elas não são sem sentido. Quantas pessoas criaram várias coisas? Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter... E as pessoas têm tudo isso, só que chega um determinado momento que falta substância. Falta sentido. Vem aquele sentimento de falta, vem aquele sentimento de quero outra coisa, gera uma obsessão. Sabe por quê? Porque as nossas criações estavam soltas, elas não tinham sentido. Era só impulsos. Não estavam erradas. Aprender e conscientizar que estamos criando estava no nosso caminho. Só que a partir do momento em que a gente conseguiu mexer na crença raiz de que, olha, isso aqui não é um planeta de paga, então a sua vida não precisa mais ser aleatória, nem desesperada, nem solta. Isso aqui é um planeta de aprimoramento. Aí as consciências dentro do inconsciente falam, aprimoramento, então requer uma estruturação. Quando as consciências dentro do campo questionaram isso, a egrégora trouxe a clareza de que as suas criações, até o presente momento, estavam desfragmentadas, ou seja, elas não tinham sentido. Elas só eram impulsos aleatórios. Só que existe um outro processo, que é quando ele falou da refragmentação, em que as suas criações vão ter sentido. E a partir daí, tudo que você criar será conectado e glorioso, porque virá de um pulso único de vida. E aí, quando você criar um relacionamento, esse relacionamento vai ser para aprimoramento. E aí, quando você criar uma família, filhos, vai ser para aprimoramento. Quando você criar uma indústria, um negócio de qualquer coisa, vai ser para aprimoramento. Ficou claro agora para vocês do que se tratava aquela canalização? Só que aquela canalização traz códigos para o subconsciente, para que essa porta seja aberta e que as nossas criações não sejam mais aleatórias, que amanhã, daqui a pouco ou daqui a 2 anos elas vão perder o completo sentido, porque elas só foram, sabe, movimentos de quem estava se debatendo, não um pulso de vida, de uma vida que quer mostrar o seu brilho. Por que uma vida conectada com a fonte brilha? Porque tudo que ela cria vem do impulso, do brilho, do seu eu, que reflete a sua conexão com a sua fonte. Então, ao criar um relacionamento, ao criar uma família, ao criar riqueza, ao criar negócios, ao criar formas de cuidar da saúde, tudo isso virá com um sentido maior da vida. Só que para isso existem passos. Por isso que primeiro fizemos aquela primeira ressignificação raiz. E aí trouxemos essa canalização para abrir dentro da consciência de que as suas criações estavam desfragmentadas, mas que elas podem passar a ter um sentido. E passos futuros virão. Lembrando, sempre a compreensão máxima disso vai do teu trabalho pessoal. A egrégora está trazendo compreensões de crenças que são coletivas e de trabalhos que podem ser feitos conscienciais coletivamente. E existe o seu passo. Quanto mais você trabalhar internamente, mais você vai entender com clareza pontos que a egrégora está trazendo.
que não tinham sido observados pela nossa consciência, porque antes estamos em pontos de vista contrativos. A Jurema colocou, por isso eu disse que me frustrava, porque as criações eram desarmônicas. Isso. Quando refragmentarmos a nossa criação, que estamos trilhando um passo para adquirir essa consciência, todas as criações de todos os humanos criarão vida. Todas as criações de todos os humanos serão cooperativas. Todas as criações de todos os humanos favorecerão a vida, favorecerão os outros reinos da vida. Porque a nossa criação irá parar de ser desfragmentada de um eu que nem se conhece, para um eu conectado com a vida, que passa a ser inspirado pela vida e pela fonte. Esse é o trabalho. Por isso que nós decodificamos, para entender quais foram os pontos que a gente sequer notou, porque nós estávamos na contração. E quando a gente decodifica esses pontos e ressignifica para outros pontos mais expansivos, coisas que sequer tínhamos notado que existiam, vem à nossa consciência como um presente de luz que nem sabíamos que era possível. Me deixem saber se vocês entenderam a contextualização que eu trouxe da canalização. E essa contextualização, ela é muito importante. Aqui se refere a criações, mas ela pode ser levada para muitas outras coisas. Existem muitas outras áreas que a gente só vai descobrir novas possibilidades quando a gente soltar primeiro o estado contrativo de percepção que a gente está no momento, e aí um patamar de nova consciência, de nova frequência se torna possível. E quando ele chega pra gente, simplesmente faz todo sentido. A Shirley colocou, relações desarmônicas podem ficar harmônicas com o meu desejo de harmonia? Também, Shirley. Também. Por que eu falo também? Porque esse desejo de harmonia pode ser só um pulso do ego. Quando ele é verdade, ele está na nossa emanação e está na nossa consciência. Por isso que eu não usaria só o termo desejo. Porque às vezes a gente deseja que uma coisa aconteça só para que outra não aconteça. E isso não necessariamente está relacionado à consciência. Eu posso colocar, quando você estiver na consciência da harmonia, você terá uma vida de harmonia. Por isso que a gente identifica quais são os pontos que estão fora da harmonia, programações, crenças, pontos de vista, memórias, traumas registrados dentro do nosso corpo, dentro das nossas células, dentro do nosso perispírito, para poder refrequenciar. Enquanto eu não refrequenciar, eu não crio. Vamos ao exemplo que eu falei das criações desfragmentadas, né? Você é co-criador e pode criar o que você quiser. Em algum nível, isso não é harmônico. Tanto é que todos os humanos estiveram criando o que quiseram criar e criaram um planeta de separatividade. Quando a gente ressignificou a crença, ou seja, mexemos nesse ponto e mudamos a crença do planeta para uma crença de aprimoramento, a própria consciência coletiva observou suas criações e falou, não está batendo. Não dá, do jeito que eu estou criando não dá. Percebeu que faltava sentido. E aí a egrégora trouxe. Vocês fragmentaram demais. E as criações e os desejos de criações de vocês perderam sentido. Por isso que vocês começaram a criar vários aspectos da vida que não são harmônicos. Ou seja, que chega a determinado ponto
que não tem sentido, não tem vida, ou que você já cria com déficit. Aí o que a gente tem que fazer? Ressignificar. Pera, quais são as programações? Falando num termo mais fácil, quais são as memórias? Porque crenças são memórias. Eu já falei para vocês, crenças foram significados de eventos. A mais simples que eu posso falar para você. Pessoas, vamos colocar pessoas, estou colocando aqui no reino da terra ainda, tá? Pessoas experienciaram uma vida em que elas tiveram, digamos, nômades. Experienciaram uma vida em que foram mudando de lugares para encontrar um local adequado, né? Para se instalar e terem a sua comunidade e tudo mais. E encontraram muitos lugares que foram inadequados. Existem dessas pessoas que vão ter a memória e por isso registraram a crença de que a vida era uma luta, de que eles não encontravam lugar. Existem outras pessoas dessa mesma comunidade que desenvolveram a crença de que existem etapas para você encontrar o lugar adequado. Então a gente pode sim associar que as crenças são memórias, são significados que as pessoas deram para diversas situações. Só que o que acontece com essas memórias? Primeiro você tem essa memória, essa impressão, e depois você passa a reproduzir a vida sobre ela. E ela tanto pode abrir um viés de expansão ou um viés de contração. Quanto às criações, a egrégora trouxe a clareza. As vossas criações são desfragmentadas. Então, dentro do estado consciencial que está sendo aberto, não basta apenas você criar. Você pode fazer isso? Pode. Criar aleatoriamente qualquer coisa. Em algum momento não vai ter sentido para você. Em algum momento vai bater em alguma desarmonia. Ou você pode refragmentar a sua criação, que é algo que vai ser trazido mais para frente, quando as nossas consciências estiverem adequadas. E o nosso pulso de criação vai vir da inspiração divina. Vai ser um único pulso de criação que nós, o mesmo pulso, usaremos em família, trabalho, relacionamentos, amigos, negócios, sociedades e todo o resto. E aqui a Shirley colocou: ressignifico em mim um conflito com o outro? Sim, em você. Porque qualquer coisa que existe dentro da sua realidade tem ressonância com você. Enquanto as informações não foram cavadas e esclarecidas dentro de você, lembrando, é inconsciente. Você pode achar que você tem um conflito com alguém por uma razão. Essa é sua mente consciente. No momento, ela ainda é um pequeno percentual da nossa programação. A maioria está inconsciente e normalmente está muito bem guardado. Então você tem que cavar essa informação para descobrir por que você tem conflito com o outro e por que o conflito lhe serve, que essa é uma base estrutural do subconsciente. Uma informação contrativa só é manifestada na nossa vida quando ela tem uma serventia. Nem que essa serventia seja para aprendizado. Se eu tenho uma vida difícil, eu desenvolvo mais rápido, eu aprendo mais rápido. Compreende? Às vezes, a justificativa é tão simples quanto essa. E por causa disso, manifestamos várias situações difíceis. Porque às vezes o nosso sistema acredita que aquela é a forma mais interessante, mais rápida, ou a única forma que você consegue processar nesse momento. Shirley, expliquei a sua pergunta, meu bem? Tudo eu ressignifico em mim. Tudo. Vamos pegar uma base do Ho Oponopono. Divindade limpa em mim. Tá acontecendo na vida do outro, que eu vi, participei, tô envolvida. Tem ressonância comigo. Tudo, minha realidade inteira tem ressonância comigo. E olha que a gente ainda não entrou no tema, até agora eu só estou explicando a canalização das criações, da criação desfragmentada que a egrégora trouxe.
Massinha. Mas essas memórias têm origem numa fonte. Seria uma programação de aprendizados, viria de uma única fonte primordial. Aqui eu vou usar a explicação de níveis de crença. Tipos de estudos diferentes classificam as crenças de várias formas, tá? Eu vou falar dessas memórias, que é impressões, que são os nossos programas ou as nossas crenças. Eu tô usando memórias porque fica muito mais fácil da gente associar. Ou pode ser chamado de crenças, tá? Em 4 níveis. Crenças primárias. Crenças primárias são as crenças dessa vida, principalmente de infância e dessa vida. Crenças genéticas, vêm dentro do nosso código genético, vêm das informações dos nossos ancestrais. Crenças históricas, ou memórias históricas, caso você prefira assim. Elas vêm de ancestrais, as genéticas são de até 7 gerações. Históricas são de 8 gerações para trás. Mais vidas passadas, e aí você pode colocar vidas passadas terrenas, mais inconsciente coletivo. E tem um nível de crença que é o nível de crença que se chama de alma, que se chama de tudo que você é. Aí você bota a crença que vem de outros orbes planetários, crenças que vêm do seu eu sou. Karine, crenças que vêm do meu eu sou é pelas crenças do seu eu sou que você está no planeta de aprimoramento. Só que as crenças do seu eu sou têm uma codificação diferente da que é manifestada aqui nesse plano. Crenças do seu eu sou. Então, entende? Nós temos esse conjunto de memórias, ou esse conjunto de crenças, que veio de todos esses pontos da nossa vivência. E que crenças novas estão sendo criadas ao nosso dia a dia, sejam elas crenças expansivas ou crenças contrativas. E essas crenças formam a nossa realidade. E toda vez que percebemos que a nossa realidade está contrativa e pode ser melhorada, eu preciso ir nessas informações. Onde está a informação que está manifestando determinada coisa? Na live passada, trouxemos aqui a crença raiz planetária, né? Que independente das pessoas lidarem com a vida dessa forma, existia na programação inconsciente. Que quando ressignificada, abriu espaço para o questionamento das formas com que as consciências estavam criando aqui. E é por isso que existe um cascade. Muita compreensão só será aberta na sua vida quando nesse momento você trabalhar as crenças, ou usando uma correlação, né, com os termos hindus, o véu que te segura na tua realidade atual. E aí quando você remove essa crença, ou ressignifica, ou limpa a informação, ou remove o véu, você consegue ver o próximo estágio com mais clareza. Shirley, é muita crença, misericórdia, eu fico desnorteada. Então, Shirley, são várias crenças? São, todos nós, tá? E por que eu falo são várias crenças? Porque se não fosse várias crenças, nós ainda não estaríamos manifestando o mundo de separatividade que estamos. Então, temos várias crenças. Mas essa sensação de tem várias crenças ainda é o nosso sistema que não está olhando para o que pode ser melhorado. É ainda a nossa parte que fala, ai meu Deus! No momento em que você começar a olhar de fato para as suas crenças e conseguir de fato ir libertando cada uma. E quem já fez alguns processos aqui com Teta que quiser falar, vai dizer para cada uma que solta, que glória. Sabe? Que glória. Se alguém que tiver aqui, já tiver feito alguns processos, que tiver liberado crenças que estavam contrativas e descobriram que aquilo eram crenças, que podiam ser ressignificadas. Quando encontraram e se soltaram daquelas crenças, falaram que glória. Que glória. Então, existem muitas coisas sobre as quais podemos soltar. Essa é uma consciência expansiva. Você agradece. Quando você diz fato, faz e você descobre que
uma âncora é tirada dentro de você, que realmente você estava vivendo de forma contrativa e era só a tua percepção que estava contraída e você não sabia, e que talvez você estava criando um verdadeiro inferno na sua vida. Você se sente liberto. Era só uma crença. E aí você olha para outras coisas. Quantas coisas são apenas crenças? Meu Deus. Que coisas fantásticas nós podemos ainda transformar as nossas vidas e nos transformar. A Massinha colocou, muito confuso, misericórdia mesmo. A mesma colocação que eu coloquei, para Shirley. Foi ótimo. A Raiz, deixa eu ler aqui, a Dígia colocou. Minha nossa, será que conseguimos ressignificar todas as crenças ainda nessa vida presente? Depende da nossa vontade. Às vezes a gente precisa, vai de cada um. A gente precisa indo passos, sabe? Uma coisa linda que eu aprendi quando eu voltei a trabalhar com a energia da fonte, porque eu já falei pra vocês, eu parei de trabalhar com a energia da fonte por crença minha. Por uma crença limitante. Que, na verdade, eu parei de trabalhar porque a minha consciência criou uma estratégia para, em algum momento, eu me incomodar com isso e olhar para esse ponto. E aí, me incomodou, até que eu olhei. E aí eu descobri por que eu não estava trabalhando com a energia da fonte, que é uma energia não dual. Fiz o... gente, eu não sabia disso, eu não tinha nem noção. Ok, vamos ressignificar. E aí eu pude voltar a trabalhar com a energia com essa energia não dual, com a energia da fonte. E quem teve atendimento depois que a gente começou a trabalhar com essa energia, viu quanto assertivo é. Eu não posso nem falar. Quem já teve atendimento, se fale aí que a Jurema colocou. É libertador. É exatamente isso. Era uma crença contrativa minha. Que eu levei o meu tempo para compreender e abrir espaço de trabalhar a totalidade que eu poderia trabalhar. Era só uma crença. Uma única encarnação para limpar e para curar, será possível? Meus amores, vocês estão construindo essa consciência que vocês estão ouvindo nesse momento, algumas encarnações, algumas existências. Vocês foram construindo essa consciência dentro de vocês. Vocês só estão continuando o passo. Mas aqui eu gostaria de fazer uma pequena observação para você que olha e fala, meu Deus, uma vida só? Talvez você tenha esquecido que você é eterno. Não tem uma vida só. Você, meu amor, tem uma eternidade para aprimoramento. Uma eternidade para se divertir, aprendendo com as diferentes realidades. Talvez você esteja presa a uma crença. Você se apegou demais, a essa materialidade. Ou a sua memória de alguma vida contrativa. Porque a gente só acha uma vida curta quando a gente está na contração. A gente entra no desespero. É o povo da prisão, lembra? Você é eterno, você está preocupado com que tempo? O agora, ele está indo e voltando dentro do fluxo da eternidade. O Criador, os ajudadores planetários, estão só aguardando o momento em que você fica pronto para adquirir uma consciência. Estão ali com o seu amor. Eu ralei para descobrir isso. Não precisava ter ralado? Talvez não, mas ralei. Mas finalmente eu descobri que é isso. Que os conflitos e que os confrontos só são meus. Único, exclusivamente meus. Aqueles que eu já entendi e aqueles que eu não entendi ainda. Essa clareza caiu como uma luva quando a percepção da fonte reencaixou. E se nesse momento você ainda não tem essa percepção, eu estou te dizendo que essa percepção está disponível. Talvez você só tenha crenças ou informações contrativas de experiências que o seu sistema ressignificou de formas mais contrativas que te impeçam de ver a luz que está aí.
Sabe qual é a maravilha? Não é um impedimento real. É só uma crença. E quando você estiver disposto, quando você estiver pronto para trabalhar isso, aparecerão as pessoas certas, os módulos certos, você irá com medo ou sem medo e descobrirá que toda aquela história era só uma crença. A Giza colocou, é libertador, através da mesa radiônica e o outro... Eita, andou aqui. E o outro ainda tá rolando. Jurema, eu tive antes e depois potencializou mais. Opa! Que me fiz referir às crenças que estou tomando consciência nessa encarnação. Eu acho que eu não entendi, Marcinha. Se você tá tomando consciência, ótimo. Significa que você está pronta para soltá-las. Que bom. Provavelmente você construiu esse caminho em vidas e nessa vida. Porque quando a gente não tá pronto para soltar, a gente nem nota. Ela nem incomoda a gente ó, tá ali, ó. Tá tudo certo, papai. Eu nem noto. Quando elas começam a vir, quando elas começam a incomodar, é o nosso sistema dizendo, olha, eu quero andar, eu quero retornar à minha luz, essas coisas estão me impedindo. Eles começam a empurrar, você começa a sentir incômodo, você começa a dizer, ai meu Deus. Essas crenças querendo soltar do seu sistema, dizendo, só tem um pouco mais de coragem, os sinais já estão aqui, as informações já estão aqui. Cada um vai se conectar com isso de alguma forma. Respondendo tudo isso nessa vida, cada um vai se conectar. E a sua forma é respeitada. Eu sempre vi isso nos atendimentos que eu fiz com a egrégora. A forma que era passada por uma pessoa era completamente diferente da forma de outra. E nesses atendimentos também há uma completa delicadeza com o que o ser permite e que não permite. E quem já passou por atendimento de teta conseguiu ver momentos que era o seu próprio ser que não estava permitindo soltar e liberar aquilo. Que aí foi dado, né, respeitado, acalentado para que a própria consciência pudesse soltar e se libertar. Algumas pessoas, depois de muitas experiências, às vezes de muito sofrimento, simplesmente têm um insight de que tem um insight não como um pensamento, mas elas conseguem ver dentro de si que são elas mesmas que estão segurando aquilo e conseguem às vezes liberar essas crenças, sim, de uma vez só. Mas isso vai de ser para ser. Como vai ser o seu jeito, eu não sei, mas o seu jeito é respeitado pela fonte e amparado. Os amparadores sempre estão dando sinais. Como já foi explicado, o nosso próprio subconsciente foi estruturado para que você evoluísse, para que você resolvesse os pontos que está estagnado. De uma forma mais suave, dependendo das suas crenças, ou de uma forma mais contrativa, também dependendo das suas crenças. Mas esse aprimoramento já estava no seu sistema. Você só não estava percebendo. E no momento que as percepções foram abertas, mais outra coisa, outras formas fáceis chegaram pra gente. Quando a gente está muito na contração, tudo é só confusão, porque a inconsciência ainda está grande na gente. Então, tudo é confusão. Isso aí entra também já no tema, né? Autorização energética. Deixa eu ler aqui a Marcinha. Observei que quando eu soltei mais, muitas crenças deixaram de existir. Sim. E assim é em muitos níveis, Marcinha, pra gente. Muitos níveis e muitos níveis. São muitas crenças desconhecidas dentro do nosso sistema que estão ali, são memórias. E existem muitas ferramentas que milenarmente ou mais atualmente foram trazidas pra gente, lembrando da nossa consciência. Você só precisa remodelar. A sua realidade, ela não é fixa, ela é manifestação do seu estado frequencial ou dos seus códigos ou das suas memórias, se assim
preferir atual. Pessoas diferentes, com crenças diferentes, com memórias diferentes, estão experienciando realidades completamente diferentes, mesmo estando no mesmo planeta, mesmo estando na mesma casa. Por quê? Porque não conta o que está acontecendo apenas. Conta como você está se sentindo em relação ao que está acontecendo. Há um mundo acontecendo dentro de você. Porque quem está dando o significado da vida é você. Só que isso está acontecendo para você. Embora que os significados que você tem dos acontecimentos gera um campo de emanação por coletivo e influencia sim no coletivo. Mas tem pessoas na mesma casa que uma está num conflito, num inferno terrível que está acontecendo dentro dela. A outra, não. Porque já compreendeu algumas coisas, já ressignificou outras coisas. E certas coisas não são problemas para ela. E ela, por não ser, ela não manifesta esses problemas na sua vida. Para resumir toda essa história, no final das contas é aquela velha conversa, tá dentro de você. Queira corrigir o que você queira corrigir no mundo, no outro, no parceiro, na filha, no filho, nos peguetes, na empresa, no emprego, no seu bairro, no líder comunitário, em você. Onde estão essas informações que fazem com que você manifeste essa realidade? Pode ser coisas que você nunca cogitou. Pode ser que os seus métodos de aprimoramento estavam confusos, estavam acreditando que você... Deixa eu falar uma coisa que eu já vi muito, que quando a Egrégora me trouxe, esse ano foi um show de clareza que vinha com o meu sistema, porque um véu importante meu foi rompido. A Egrégora me mostrou a história de alguns seres que hoje em dia não estão mais dentro do que a gente chama dos seres desarmônicos. Só que essas pessoas estavam manifestando bastante sofrimento porque elas já tinham sido seres desarmônicos. Só que a Egrégora abriu uma linha de tempo e espaço maior. Elas mostraram assim. Esses seres não eram desarmônicos, mas eles tinham uma crença de que precisavam mostrar-se. Olha, isso é uma crença de longo prazo, não é uma crença de uma vida. Que precisavam se mostrar merecedores para a fonte. E para criar esse fluxo, primeiro eles foram para a desarmonia, para depois pagarem pelaquela lei da ação e reação, ou a lei do karma, serem penalizados, sofrerem, ou seja, eram neutros, passaram a ser desarmônicos, e depois fizeram toda uma caminhada para melhorar. Aí tomem sofrimento no lombo, porque estavam com um monte de reações e um monte de crenças de que precisavam pagar para se mostrarem aprovados para o Criador. Muito mais seres do que vocês imaginam têm este programa dentro do sistema deles. E estão manifestando muito sofrimento por causa disso. Quando em momento nenhum eles precisavam se mostrar aprovados e merecedores para a fonte. Isso não veio da fonte, isso veio da percepção deles, que manifestaram muitas vidas, não só terrenas, como de outros orbes, para agora estar penando na Terra para se mostrar aprovado. Olha só, muitas vezes a gente fica falando de crença pequena, né? Às vezes a gente precisa desdobrar para planos maiores, para entender. Muitas vidas e muitos seres que hoje estão dentro da desarmonia assim, pesada, fizeram por isso. Ou não saem da desarmonia pesada porque tem um extremo medo do amor e da luz. E aí cria um caos, tudo confusão. Você vai para a fonte, é um quentinho. A fonte não tem julgamento. A fonte não tem nada do que a gente inventou sobre a fonte. Então, antes de vocês entrarem em conflito, eu convido vocês a acalmarem seus corações. O conflito só está dentro da gente. De uma várias de informações equivocadas que foram registradas dentro do nosso sistema.
só que elas podem ser esclarecidas. E é isso que a energia da fonte vem fazendo. Não sei o quanto de equívoco foi acumulado dentro do seu sistema, dentro dessa vida ou dentro de várias vidas. A fonte te recebe com o mesmo carinho e com o mesmo amor, só esperando que você esteja pronto para olhar para esses lugares. A resistência é só nossa. Os equívocos só estão dentro dos nossos programas. E essa é a esperança que eu convido você a se agarrar. Eu gosto muito de usar a analogia de Dom Quixote com seus moinhos de vento. Em algum momento perceberemos que somos Dom Quixote brigando com moinhos de vento. E cuidaremos em nós. Assim, esses moinhos de vento só foram projetados a partir de mim. E está no meu poder parar de projetá-los. E cada um construa a sua caminhada para reordenar esses equívocos dentro da energia não dual. E eu acabei falando bastante, né? Eu tava começando falando de uma coisa. O que eu falei aqui já traz bastante do nosso tema autorização energética. Mas pra gente assentar melhor essa energia dentro da gente, que eu ainda vou fazer um processo mais pra frente com vocês, tá? Então quem tá aqui na live, fica até o final, porque eu vou fazer mais uma... Não será exatamente uma ressignificação, mas vai ser uma experienciação que vai ajudar a dar norte pro nosso sistema. Porque o nosso sistema, ele não tá tratando de melhorar as coisas que podem ser melhoradas ou as coisas que estão ser resolvidas, porque ele ainda tá assim, ó, eita meu Deus! A gente tá perdendo energia no conflito, ao invés de olhar para a resolução, tá bom? Então, só para falar um pouco de autorização energética, que querendo ou não, eu já falei um pouco aqui, eu só queria que a gente centrasse um pouco a nossa energia, só pra gente estar melhor apto a receber as informações que estão sendo trazidas, para que a gente abra o coração para receber, saia da mente tribulada, que está enrolada no próprio processo que criou para si mesma. Dê uma respirada, centra no coração. O coração vai te indicar o caminho. Pode ser que tua mente tenha perdido da clareza. Quando a tua mente perder da clareza, confia no coração. E por que confia no coração? Não é conversa bonita. É porque o coração é a nossa via de comunicação com o nosso eu maior. É uma ponte codificada com o nosso eu maior. Então, o coração detém uma tecnologia mais avançada, ou seja, mais estruturada do que a nossa mente. Não que a mente não seja importante, ela é muita, né? Mas quando ela está em confusão, vem para o coração. Em algum momento a gente consegue estabelecer essa linha mente e coração de uma maneira equilibrada. Se a mente tiver, vem para o coração. É aqui que a gente conversa com o Criador. Vai além dos planos e de tudo que já te disseram, chama a fonte para dentro de você. Ou melhor, chama a fonte que está dentro de você, tá? Então, antes só de eu falar de autorização energética, eu só quero nos convidar a alinhar a nossa intenção. Só pra gente centrar a nossa energia e abrir os nossos poros para o que for trazido aqui, de fato, seja melhor recebido pela tua alma, tá? Porque aqui trazemos esclarecimentos além da tua mente, além do que falamos aqui, tem códigos para a tua alma. E a tua alma está buscando o restabelecimento. Ele está buscando voltar a ser quem era, em alinhamento com a fonte. Então, primeiro, antes de continuarmos, só gostaria que você alinhasse comigo a intenção de que tudo que vai ser trazido aqui, seja trazido para o bem maior. Que todas as perguntas e os questionamentos têm uma função de cooperação. A função de abrir as portas, de abrir as nossas asas.
a função de integrar, a função de compreender mais para poder compreendermos o irmão, a função de lembrar quem nós somos, porque talvez seja tudo isso que a gente precise. Só para nos alinharmos dentro dessa intenção, para que a nossa mente faça as perguntas certas. E as perguntas certas são aquelas que vão te levar ao teu próximo estágio de luz. A Paty colocou, então resumindo, quando percebemos que só precisamos decodificar as crenças e os paradigmas para fazer a limitação ou ascensão, certo? Sim. Porque a fonte é amor e não tem julgamento nem crença. Não tem. A fonte não tem julgamento. Nenhum. A fonte é amor incondicional. Isso não quer dizer que a fonte não entenda harmonia e desarmonia. Só que ela é amor incondicional. E ela está lá completamente aberta para um momento em que você quiser se reconectar com a sua percepção, além da particularidade da experiência, e reconectar com a sua luz, que é natural, está completamente disponível. Tanto é que nos atendimentos, quando encontramos uma crença contrativa, apenas pedimos a autorização da pessoa, porque a fonte respeita o livre-arbítrio. Ela não está pedindo condições para mudar alguma coisa na sua vida. A única condição é você querer. Se você quiser, é feito. E você querer é aceitar a mudança. Porque toda ressignificação de crença vai ter mudança. Quando ressignificamos a crença de um planeta prisional para um planeta de aprimoramento, significa que você vai abrir mão de estar brigando por qualquer coisa, estar acusando alguém. Você não está mais numa prisão. Foi esclarecido para você que você não está numa prisão. Então esse papel que nós desenvolvemos de estar brigando com o outro, dizendo é culpa de não sei quem, foi o sistema de não sei o que, não atende mais. Fomos esclarecidos, isso requer mudança. Agora dizemos, é aprimoramento. Então, tudo que vem para aprimoramento. Cabe a mim entender que aprimoramento está me trazendo e me aprimorar. Essa crença, essa significação está disponível. A única pessoa que pode impedir dela ser realidade na sua vida ou não é você. Se você quiser ficar preso no paradigma antigo. Percebe? Tá tudo na gente. Todas as realidades estão disponíveis. Gente, já temos humanos com mente muito mais esclarecidas vivendo aqui. Que quando você desdobra dentro dos campos mentais, não dentro dos campos astrais, você encontra pessoas e seres trocando ideias, coisas maravilhosas. E essas pessoas se encontram nos campos mentais e se reencontram aqui na vida física também. E não estão na guerra que muitos estão. Percebe? É uma questão interna. E isso vai para todas as crenças que existem dentro da gente. Sempre que um novo formato vier, algo vai ser remodelado. E aí cabe a você abrir espaço ou não. Muitos de nós desenvolvem uma vida contrativa porque se desenvolver uma vida expansiva, ela vai ter tanta coisa, tanto brilho, que às vezes a pessoa tem medo. E por isso ela manifesta uma série de sofrimentos. E aí quando você vai soltando as crenças, você vê que a raiz dentro do sistema dela era só isso. Ela tinha medo de ser a luz, ela não sabia como ser e por isso manifestou uma vida de sofrimento. Aqui eu estou trazendo alguns exemplos. Cada caso é um caso. Isso quando a gente vai delicadamente entrando no sistema das pessoas, ressignificando. Por exemplo, tem muitas pessoas que dentro do sistema delas, elas agem de forma violenta, e eu não quero dizer necessariamente violência física, pode ser de não compreender que algo impacta o outro, ou ser brigão, ou ser enérgico. Porque elas não sabem viver sem violência. No programa delas, elas não sabem disso. Nas experiências que elas desenvolveram em muitas existências,
ela não sabe como é, sabe, sem violência. E aí a gente vai para a fonte e explica que é possível viver sem violência, adiciona outras informações de como ela viver de forma pacífica e aquela consciência passa a ter aquela informação dentro dela. Nas outras existências dela, ela não tinha desenvolvido isso ainda. Então, entendem? Vocês são um universo de coisas. O meu convite é, ao invés de vocês ficarem se debatendo de que é difícil, de que é não sei o que, não precisa, você está perdendo sua energia, está entrando em guerras. Guerras nunca se resolve com guerra, porque a energia de embate não resolve uma guerra. Uma guerra sempre vai ter a descompensação. Alguém que ganha, em algum momento vai querer, que perde, vai querer ganhar, vai estar ali, ó, no Ouroboros do karma, da ação e reação. Entende? Tudo que você está combatendo, ele precisa ser ressignificado. Você precisa sanar a fonte. Entende? Senão você só está ali, ó, contendo o fim do fogo. Você não está gerando, não está cuidando da geratriz. E você vai passar muito tempo fazendo isso, até entender que você tem que ir na origem. Tá? A Marcinha colocou, eu escolho avançar. Tudo que eu falei aqui tem direta associação com a autorização energética, tá? Vou falar de novo, quem tá na live, fica aí que no final a gente vai fazer um processo aqui que vai ser lindo, tá? Deixa eu só tomar um gole d'água. A primeira coisa que você precisa entender, eu vou falar de uma forma mais resumida pra gente ser um pouco mais objetivo. As autorizações que a gente dá, todas são energéticas. E o que é uma autorização energética? Significa uma autorização pelo seu estado frequencial. Pelo seu estado frequencial, que a gente pode traduzir como pela sua programação, pelas suas crenças, pelas memórias que geram vibração dentro de você, você autoriza que bênçãos cheguem na sua vida ou que desafios cheguem para sua vida, tá? Tudo que chegar na sua vida, ela veio de uma autorização energética. Tudo. E para dar autorização energética, você não precisa fazer, ó, não sei quem, tá autorizado. Não. A sua frequência autoriza as coisas. Inclusive pactos, contratos, obsessores, que as pessoas sempre falam, ai, você quer ter obsessor. Tudo isso é autorização energética, tá? Por isso que é trazida a clareza. Você precisa trabalhar as suas crenças, você precisa trabalhar as suas memórias. Porque enquanto você não trabalhá-las, enquanto você tiver um cunho de memórias contrativas, energeticamente você está autorizando que coisas difíceis se manifestem na sua vida pela lei da sintonia. Eu já vi muitas pessoas terem muitos ataques de seres extrafísicos. E não tem nada a ver com guerra e de luz. Ah, guerra porque eu sou um trabalhador da luz. Não. Autorização energética. Precisa ter alguma informação dentro do seu sistema para que aquele ser ele tenha acesso a você. Se você fosse um ser de completa virtude e tivesse dentro da sua luz maior, tranquila, você podia fazer o que você quiser, que estava tudo tranquilo. Porque não haveria sintonia para desafios, tá? Então, se hoje temos sintonias se hoje desafios são manifestados na humanidade, guerras, um sistema educacional complicado, ou vamos pegar nosso clã pequenininho, né? Os nossos maiores desafios kármicos estarem ali pareados com a gente. Tudo isso vem de autorização energética. Só que isso é inconsciente. Vou dar um exemplo para vocês, só para ficar talvez um pouco mais entendível. Dentro do atendimento, a gente faz o comando de limpeza energética, que levam seres, tecnologias, essas coisas.
Eu já vi algumas ou várias vezes serem e não irem. Por quê? Porque eles estão ali com a pessoa, eles estão servindo a pessoa. E aí, para poder liberar aquele ser, era preciso achar, às vezes, qual era o pacto, qual foi o portal que foi aberto para aquela pessoa, ou qual era a crença contrativa. Sei lá, às vezes, crença de culpa é um show, crença de culpa é uma maravilha para atrair desafio para a vida da pessoa. Não tem melhor coisa do que crença de culpa, tá? Crença inconsciente de culpa é aperreio certo na sua vida. Aí gera punição, gera sofrimento, é uma bênção. Você primeiro tem que resolver a crença da pessoa para conseguir limpar aquilo. E não adianta você falar, vou fazer trabalho para tirar isso. Se você não recodificar, você vai fazer trabalho, às vezes vai pagar para não sei quem fazer não sei o que, outros seres de com outras tecnologias, que só acumula mais coisa, contração dentro de você. E aquilo vai estourar em alguma outra área da sua vida. Primeiro tem que limpar aquela informação de por que aquela pessoa, aquele relacionamento difícil está se manifestando na sua vida. Encerrar qual é o acordo, e acordo não precisa ser falado, mais uma vez, pacto não precisa ser falado. É só energeticamente você estar compatível, que por ressonância o desafio compatível vem para sua vida, tá? Para resolver. Eu vou dar um exemplo aqui meu. Talvez eu ainda não tenha sido tão clara. Eu estou falando só de desafiadores, tá? Vou falar da autorização energética das bênçãos também. Há um tempo atrás, eu encontrei uma pessoa que eu não sabia. Depois foi que eu fui saber que era uma das minhas almas gêmeas. E na época eu conseguia ver muita coisa. E assim, foi um ataque espiritual. Menina, que quando eu consegui ver no campo, eu fiz socorro. Assim, na vida física aconteceram dificuldades, sabe? Tem outra pessoa que tem um negócio, enfim. A gente se separou. Porque como acessava o extrafísico, né? Gente do céu! Na época, né? Eu não tinha consciência, né? Aqui, ó, eu sou uma trabalhadora da luz, né? Gente, aqui, ó, trabalhadora da luz. Tô aqui, né, na internet, ajudando isso. Nossa, acontece, né? Era a consciência que eu tinha no momento, eu não tinha compreendido ainda. E aí, né, fui, aí pedi ajudadores dos orixás. Gente, a gente dá tanto trabalho pros mentores que os bichinhos fazem, porque a gente não tem consciência. Fica dando trabalho até a gente acordar, né? Aí pra afastar, pra não sei o que, né? Aí teve um orixá que ajudou e parará. E aquele BO que tava no momento foi apaziguado, mas também não deu certo. Só que eu continuei a perguntar, porque eu sempre fui a pessoa das perguntas, né? Eu nasci uma decodificadora, eu erro, mas eu continuo me questionando. Eu fiz, mas não é só isso. Eu não tinha essa consciência ainda, né? Eu tava indo em busca da consciência. E aí, na época, eu fui pra fonte, eu fiz, mas por quê? Se tá acontecendo comigo, tem ressonância comigo. E meu sistema não queria revelar, né? Por quê? Por quê? Por que esse ataque aconteceu? Por que não vou dizer que é aleatório, não? Que é, não, não vou me esconder mais atrás deste véu. E fui investigando, eu não queria acessar, né? Até que uma hora a fonte chegou e falou assim: você não quer seguir o caminho que a fonte tem pra você. E eu... Como assim? Eu mudei toda a minha vida pra seguir o meu propósito maior. Tô aqui, ó. As pessoas não me apoiaram e eu fui e não sei o quê. Aí a fonte me mostrou mais. Eu fiz, é verdade. Agora que eu vi, é. E todo o ataque só tinha acontecido porque eu, inconscientemente, não queria seguir o caminho que a fonte tinha pra mim. Era o meu caminho. Eu não queria. E por outras crenças. Eu não queria. E aquela interferência, aquele ataque espiritual, eu não ter ficado com aquela pessoa, favorecia com que eu não seguisse o meu caminho. Atrapalhava. Então servia. Percebe? Servia. Então, essa foi a abertura para um ataque gigantesco que fez com que eu afastasse
de uma alma gêmea, uma das almas gêmeas que eu tinha encontrado. Então percebem? Houve a autorização, embora, né, olha, fazia trabalho constante ali, hein, gente? Tava lá, dedicada. Mas inconscientemente havia uma autorização energética para ter acesso a nós. E não era só eu, era nós. Porque ele inconscientemente, depois eu acessei, né, ele em outro plano, ele tinha medo também. Ele tinha ficado com alguns traumas de inquisição e criou medo da luz. E também tinha medo. Inconscientemente, a gente sabia que se naquele momento a gente tivesse uma união, né, o nosso campo de luz ia ser muito grande, nossos caminhos iam se abrir. E a gente inconscientemente tinha medo disso e abriu espaço para toda essa interferência. Entende? E aí, respondendo o que a Paty colocou, mas às vezes baixamos a vibração e não percebemos. Às vezes nós nem... entende, Paty? Essa crença já estava comigo, ó, há muito tempo. E eu não sabia. E eu só descobri que ela era a causa de a gente ter tido muita interferência espiritual. Porque eu não quis aceitar que simplesmente era assim e continuei investigando até que eu acessei essa crença raiz em mim. Aí eu comecei a dizer, peraí, Criador, qual é esse caminho que também estava muito inconsciente, né? Que eu demorei um tempo, ainda estou nele. Que o meu sistema não quer seguir, que está segurando e criando dificuldades para minha vida. Eu espero que esse exemplo aqui que eu trouxe, pessoal, tenham entendido como é que você energeticamente pode autorizar que desafios aconteçam na sua vida. Qualquer desafio que se manifeste, seja no físico ou seja no extrafísico, tem uma ressonância, tem uma autorização energética para acontecer. Você só não descobriu qual é ela ainda. Nada é aleatório. Tudo existe dentro de alguma ressonância. Todos os dois lados têm uma função. Independente do que você olhar na história desse mundo, todos os dois lados tinham informação que permitia com que aquela realidade acontecesse entre os dois lados. Aí pega qualquer área da tua vida. Pode ser, vou falar assim, coisas assim chocantes. Índios versus colonizadores, mulheres e bruxas versus igreja. O que você pensar, tinham informações ressonantes. Só que não foram ainda cavadas para entender qual é a origem e serem ressignificadas. É por isso que a gente perde muito tempo olhando os conflitos e os combates só pelos que eles são, ao invés de buscar a origem. E muitas vezes, para buscar a origem, você tem que sair da sua polarização. Porque imagine, vamos voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês estiverem entendendo através desse exemplo, por favor, coloquem aqui. Porque eu podia estar assim, gente, eu sentia que era, eu sabia que era. Na época eu nem tinha a consciência que eu tenho hoje, mas eu tinha alguma coisa. Eu sentia, gente, era uma coisa, porque quando você encontra com uma das suas almas gêmeas, é uma coisa muito... E ainda era mais viajadinha que hoje, é mais romântica. E eu via as coisas acontecendo assim, e eu não conseguia falar com ele, eu não tinha sabedoria para ver o que eu tava vendo. Olha que confusão. E, sabe, lidar de uma forma centrada. Eu queria dizer pra ele, olha, e tentei dizer pra ele, foi pior ainda. Ai, gente, é divertido. Imagine, eu tava assim, como assim? Eu sou aqui, ó, mudei toda a minha vida, né, pra trabalhar pra luz, que antes eu falava assim, né, pra trabalhar pra luz, mesmo com vários cenários contra, né. Então, assim, né, eu poderia estar no lado da ofendida, né, da nóia, a estrela de Jesus, eita, sendo perturbada pelo inimigo. Eu tive que sair dessa minha dualidade, né, de ver o homem dos sonhos. Na época era o homem dos sonhos. E era, e nossa, você tem noção, chegava perto, o pau comia assim no extrafísico, era uma festa. Eu tive que sair da dualidade, de me achar estrela com as informações que eu tinha no momento, porque nessa época eu não tinha as clarezas que eu tenho hoje, né? De me sentir a vítima, né?
eu tive que sair de todos esses meus papéis e entrar em sinceridade genuína com a fonte. Não para que a fonte me falasse, mas para que eu conseguisse ouvir, porque o tempo todo tudo tá falando pra gente. É a gente que não consegue ouvir, entende? E aí eu saí de todos esses papéis polarizados, e quando finalmente eu consegui ser sincera e perguntar por que isso tá acontecendo comigo, como é que eu tô gerando isso, a resposta veio, eu fiquei passada. Eu fiquei passada, mas eu disse ok. E aí, desde então, eu ainda estou decodificando muitos níveis disso. Entendi vários. Todos eles eu fiquei passada, não sabia que tinha as crenças. Ainda tem muita coisa. E eu descobri lugares grandiosos de consciência quando cada uma dessas coisas foram sendo esclarecidas, que estavam em mim. E aí eu entro nas autorizações energéticas das bênçãos. Quando você libera crenças contrativas, que o seu quanto de luz aumenta, você fica mais permeável à luz, as coisas simplesmente acontecem. Porque energeticamente você está dizendo para a vida, pode permear a glória através de mim. E da mesma forma, por mera compatibilidade, o que você precisa chega para você, a orientação que você precisa chega para você. O dia flui. Porque energeticamente você está permeável para que as bênçãos aconteçam. E os seres improváveis acabam colaborando com a sua clareza, com o seu crescimento, com a compreensão das suas dúvidas. Tudo por autorização energética. Tanto o contrativo como as criações de bênção. As sincronicidades existem para os dois módulos, para o contrativo e para as bênçãos. Quando energeticamente você autoriza que o fluxo natural da vida passe por você, é aquelas sincronicidades que te dizem exatamente o que você precisava naquele momento, que te acolhe no momento adequado, ou que te traz uma clareza e as coisas simplesmente fazem sentido e você dá uma beliscadinha naquilo que chamam de êxtase. Qual é a mensagem da autorização energética? A autorização energética da sua vida, tanto para a dificuldade quanto para as bênçãos, vem de você. Está dentro do seu poder, está dentro das suas programações. O meu convite como pessoa, porque o meu convite como pessoa é o convite que eu me faço todo dia para ir liberando, tomando consciências e liberando das contrações que existem dentro de mim. O meu convite para nós lembra que a vida é amor e que a tua vida pode ser muito mais do que você tocou ou experienciou até agora. E não precisa ser necessariamente fora, deve ser fora, porque o fora também reflete o dentro, o nosso entorno. Mas principalmente como você se sente dentro de você. Porque a felicidade e a infelicidade diz respeito a como você se sente dentro de você. E o convite é, acredite que você pode encontrar o êxtase divino. Ele existe, ele é real. Qualquer impedimento disso está em você, está em mim, está em nós. Está dentro do nosso poder, do nosso eu divino, restabelecer isso. E como um convite para você se conectar melhor com isso, eu quero fazer uma conexão com a gente, com a fonte,
pra gente experienciar a energia crística. Porque nós damos muito valor a todos os pontos de constração, todas as dificuldades. E isso faz parte do estado de loucura que ainda estamos e nem sabemos que estamos. Mas o amor, ele sempre está nos reconvidando a sair desse estado consciencial de loucura, de criar contração para si mesmo e lembrar da energia da vida. Quem aí quer fazer o processo de conexão de verdade? Eu não quero que você faça não porque Cristo é assim, não. Aqui a gente vai abrir no campo para baixar da fonte a sensação, a experienciação da energia crística na perspectiva da fonte. Se você quer fazer isso, se você anseia ou se sente merecedor, levanta a mão aí, bota aqui nos comentários. Por que eu falo se você se sente merecedor? Porque talvez, meu amor, você que esteja me ouvindo, tá tão envolvido com as contrações de planeta de guerra. Porque talvez você não se ache tão merecedora da energia crística. Porque se você se achasse, você estava procurando isso no seu dia a dia. Como é que eu faço para conectar com a energia? Ei, Criador, você ia estar perturbando o Criador. Criador, como é que eu faço para ter energia crística dentro de mim? Criador, como é que eu faço para me alinhar com a energia crística? Você aí passa o dia enchendo o saco do Criador pedindo isso? Ou você passa o dia em questões internas de guerra, de lamúria, disso, daquilo? Talvez uma das crenças internas que você não saiba é que você ainda não se sinta merecedora dessa energia, merecedor dessa energia. E por isso você não foca sua energia nisso. Talvez você ainda não se sinta merecedora do êxtase divino, de estar ali, ó, com o Criador. E por isso você gasta toda a sua energia em todos os seus conflitos, menos em estar com o Criador. Entendem que nossos argumentos, eles caem ao chão. Mas só quando a gente vai para a energia da fonte, que a gente olha e fala assim, eita, meu Deus do céu, desculpa aí, fonte, eu tava perdida. Como é que é, amor? Como é que a gente faz? Glorioso, eu tô vendo umas mãozinhas aqui. Então, gente, uma água pra gente fazer o passo. Aqui, deixa meu lenço caiu aqui. É tanta coisa que tá na gente, que ó, gente, a gente fala, eita, vamos fazer um grupo aqui de parar de perder tempo e andar. Como a Marcinha colocou na outra, que foi da outra live, né, eu escolho avançar. Vamos fazer assim, vamos, grupo, parar de perder tempo. O Criador só tá querendo que você pare de perder tempo. Enquanto você quiser ficar rodando atrás do próprio rabo, looping criacional, roda de samsara, ok, vai ficar, livre-arbítrio, é o que você quer criar, né? Tá bom. Não, Criador, eu quero criar amor. Como é que a gente faz? Então, vamos pra gente te ajustar em você as informações que te confundem e fazem não criar isso. Deixa eu tomar agora uma água que eu falei bastante, né? Meu Deus, 1h30. Tome a aguinha, se tiver num lugar, vai para um lugar mais calminho, tá bom? Vai ser um processo rápido, tranquilo. É o mesmo acesso, a mesma energia que a gente acessa para fazer as ressignificações nos atendimentos. Então a gente acessa muita coisa que é profunda para o ser da forma mais gentil possível. Essa é a proposta da energia do Criador, que é uma glória. E a gente usa outras técnicas também dentro da energia do Criador. Por quê? Porque estando dentro da energia do Criador, a gente garante que não vai colocar a nossa dualidade pessoal, os nossos conflitos, os nossos véus no meio do negócio. Porque cada um tem os seus véus, né? Karine tem os seus, Marcinha tem os seus, Sara tem os seus, todo mundo tem os seus.
mas quando a gente vai para a energia da fonte, a gente deixa os nossos véus de lado e faz as coisas pela perspectiva da fonte. Deixa eu tomar mais um pouco d'água. Você que tá aí, eu vou fechar aqui os olhos só para fazer junto com você e perceber melhor o que acontece no campo, tá bom? Respira. Fecha teus olhos. Centra na luz do teu coração. Lembra, quando precisar de um cheque entre a mente e o coração, vai no coração. Lembra do teu eu maior. Lembra que você já foi e por isso é luz. Independente de como você esteja ou das coisas que você tenha feito, você ainda é luz, a não ser que se esqueça disso. Você entra na energia do teu coração, pega essa energia, você vai descer ao longo do seu tronco, como se passasse por dentro dos seus órgãos essa energia. Vai sentindo, vai imaginando, faz como você quiser. Passa ela assim pelas suas pernas, descendo pelas pernas, saindo lá na sola dos pés. Essa energia adentra assim, vai lá para dentro das camadas da terra, vai descendo bem rápido, até que chega no centro da terra, no sol central, um local de pura luz. Você se aquece, se acolhe nessa luz, se fortalece para poder usar a energia da terra para ir para a fonte. Aí vai subindo em volta em direção ao seu corpo. Bem rápido, adentra pela sola dos pés, vai subindo pelas pernas. Sobe pelo tronco, passa lá pelo coração, passa pelo centro da garganta, pelo centro da cabeça e você sai no topo da sua cabeça, do lado de fora da sua cabeça. Essa energia vai formar como se fosse um mini você. Essa versão de você que está acima da sua cabeça, você vai formar uma bola de luz ao seu redor, da cor que você quiser, como você quiser. Esse é seu Merkaba de transporte. E com seu corpo devidamente seguro, você vai subindo dentro dessa bola. Se quiser sentar dentro dessa bola, fica à vontade. Se for mais aventureiro ou aventureira e curiosa, pode ficar em pé. E você vai subindo dessa bola, dentro dessa bola, em direção aos céus. Você sai pelo telhado aí de onde você mora e vai subindo em direção aos céus, subindo para cima, subindo, subindo, subindo bem rápido. Até que você rompe a camada do planeta Terra. Que gostoso. E continua subindo. Vai passando pelo nosso universo, subindo. Vai passando pelo multiverso, subindo. Esse é um local seguro de amor e de compreensão para qualquer ser. Continua subindo, subindo, até que você rompe as camadas desses multiversos. Aí agora você vai passando por uma área clara e continua subindo por essa área clara. Aí tem uma divisória que é um pouco mais escura. Novamente uma área clara e você vai subindo, subindo. Uma divisória escura. E agora você passa por uma camada dourada. E aí você passa por uma camada gelatinosa, que a densidade até muda quando você passa por esse local. Você passa agora por uma camada gasosa rosa. Mais acima você vê um portal dourado. Você adentra nesse portal e entra num plano de pura luz. Uma luz branca, perolada. Aqui não há formas, aqui não há seres, aqui não há materialidade. Aqui é o princípio de tudo. O princípio da vida, a fonte. E você continua subindo, 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 subindo. E só há pura luz ao seu redor. Todo canto que você olha é só luz. Aqui só é estado de luz. Você desfaz a sua bolha de luz
Entre em contato com essa luz gostosa, como se você estivesse se jogando numa nuvem. E vocês começam a um entrar em contato com o outro e um fazer parte do outro. E você vai se dissolvendo nessa luz, dissolvendo, até que vocês são um só. Nesse momento você é um com a fonte. Criador de tudo que é comandado que nós estamos em teta. Respira, sente. Vou fazer um comando aqui. Se você concordar, você autoriza no final. Vou fazer um comando mais simples. Criador de tudo que é comandado que qualquer energia mais densa, contrativa, que esteja dentro do nosso campo, é comandado que amorosamente seja liberado e enviado para a luz para ser transformado. Se você concorda, diga mentalmente sim. Muito bom. Respira. É seguro deixar ir. Não há melhor lugar para ir do que a luz do Criador. Todo ser se encontra na luz do Criador. Muito bem. Criador de tudo que é comandado trazer para os nossos sistemas a experiência, a sensação da energia crística na perspectiva da fonte criadora. É comandado baixar para todos os nossos 4 níveis e registrar nas nossas células a energia crística. Que isso seja feito da melhor maneira, da maneira mais elevada para o bem maior. Se você autoriza, diga mentalmente sim. E respira e sente. E registra nas suas células o que é a energia crística. Registra e cria receptores e sinapses cerebrais do que realmente é a energia crística. Ancora isso nos teus poros. Respira, registra nas tuas células. Esse é o alvo, a energia crística. Sente. Eu vou fazer um comando complementar. Esse pode continuar enquanto isso. Criador de tudo que é comandado baixar a experiência, a sensação e a visão de que a energia crística e a consciência crística está disponível a todos que quiserem, que estiverem abertos, ou simplesmente está aberto a todos. É comandado baixar isso em todos os 4 níveis, da melhor maneira e da maneira mais elevada para o bem maior. Quem concorda, diga sim mentalmente. Respira e sente isso. Tem as suas visões de compreensão sobre a vida. Que maravilha. Criador de tudo que é
é comandado baixar individualmente para cada um de nós a perspectiva da vida que podemos ter dentro da energia crística, dentro do nosso fractal crístico e dentro da consciência crística. É comandado baixar de acordo com o processamento de cada um e com a individualidade de cada um, essa perspectiva da vida crística que podemos ter aqui e agora, e que é possível termos uma vida baseada na consciência crística. Mostra-nos como será de uma maneira leve, elevada e para o bem maior, e registra essa informação dentro da nossa memória celular. Quem concordar, diga sim mentalmente. Respira. Criador de tudo que é comandado baixar para todos nós. E nós já sabemos, temos a sensação de como nos reconectar com a nossa consciência crística, de como abrirmos o coração para a consciência crística em nós e reconectarmos o nosso sopro de vida com o sopro de vida crístico, e que já sabemos isso em todos os nossos níveis, da melhor maneira e da maneira mais elevada para o bem maior. Quem concorda, diga sim. Muito bem. Registra essa energia dentro do seu ser. Agora você refaz a sua bola de luz, agradece a fonte. Refaz a sua bola de luz e vem novamente em direção ao seu corpo, trazendo toda essa frequência ancorada, atualizada. Você vem rapidamente passando novamente por todas as camadas. E como num pensamento, você para em cima do seu corpo, para em cima da sua cabeça. Desfaz a sua bola de luz. Quando ela desfaz, essa luz banha todo o teu corpo. Então você toma um banho de luz que escorre pelo teu corpo. Você adentra pelo topo da sua cabeça. Vai passando pela cabeça, a garganta, vai descendo pelo tronco, passa pelas pernas, sai na solada dos pés, vai lá em direção ao centro da terra, se equilibra com essa energia do centro da terra, partilha essa energia, centra agora teus códigos nessa materialidade humana, estabilizados, sobe de volta em direção ao teu corpo, adentra pela sola dos teus pés, vai subindo até que você encaixa completamente no seu corpo. Você abre os seus olhos, respira, abre os olhos, olha pra mim, olá.
Você vai pegar suas duas mãozinhas, tá vendo que as palmas estão viradas assim pra fora? Você vai virar apenas uma mão pra dentro, ó, tá vendo essa mãozinha aqui? Peguei a esquerda. Virei pra dentro, ó, uma tá tocando a outra, tá vendo? Você vai fazer assim pra fazer a quebra energética, que é passar uma mão na outra, tá bom? Depois, você vai pegar aqui, ó, 3 dedinhos, que é o que se chama zipar, e vai fazer como se estivesse fechando um zip do seu chakra básico até o coronário e depois do coronário para baixo. Repetindo. Quebra energética, o zip do chakra básico, passando assim na sua frente, ó, até o coronário e voltando. Pronto. Estamos devidamente aterrados. Fala pra mim, como foi pra você? Live super longa. Como foi pra você a experiência? Vocês estão aí? Vocês ficaram no Criador? Vocês não voltaram, não? Falem pra mim, como é que foi a experiência pra vocês? A Giza colocou incrível, mais uma vez, que bom. Mais alguém quer partilhar aí como foi a experiência? Solange, cheguei agora. Solange, eu vou gravar isso aqui. Nós conversamos algumas coisas e agora no final nós fizemos uma experienciação para que o nosso corpo e o nosso campo sinta a energia e a consciência crística na perspectiva da fonte criadora. A Jorema colocou maravilha. Vocês percebem que a energia crística tem um tom diferente do que a gente imaginou que era energia crística, do que imaginou dessa versão de energia de Cristo. Essa energia crística, essa consciência crística é a que está disponível, que a gente pode se conectar pela energia do nosso coração. E agora que vocês sentiram, vocês podem começar a desenvolver isso no sistema de vocês. O que requer, Criador, para que eu me alinhe com essa consciência crística? E o universo vai trazendo para você. A Marcinha colocou, meu ouvido direito parecia que estava tampado durante o processo. Uma coisa que trouxeram assim, que durante o processo você pode olhar quais são as partes assim, que às vezes dá alguma coisa estranho, porque são aqueles lugares que tem crenças que são contrativas e podem ser indicativos, tipo assim, olha, talvez eu ainda não me permito completamente essa energia, né, que a energia crística esteja no meu campo. Quando eu falo me permito, não é conscientemente, tá, gente? São crenças estão no inconsciente. A Massinha, estou sonolenta, normal, super normal, por causa da frequência que a gente acessa, que é a frequência teta. Frequência teta é a frequência do início do sono leve, né? Então, dentro da técnica Teta Healing, a gente utiliza essa técnica para ir para a energia da fonte. E como a energia da fonte ela é muito suave, ela dá essa acalmada dentro do nosso sistema. A Jorema partilhou, senti tanta luz, pois bem. Percebam, isso é que está disponível pra gente. Só que existem lugares dentro da gente que ainda não consegue conversar com essas frequências. São esses lugares que a gente deve olhar e focar nisso. Ao invés de focar no problema, foque na luz. Quando você for desenvolver sua vida, comece com a pergunta: o que impede de eu ser toda essa luz?
Ou se você ainda não sabe que toda luz você pode ser, pergunte qual é o tanto de luz que eu posso ser. Para depois perguntar ou olhar para a sua vida quais são os lugares que ainda não são essa luz, que podem ser. Tá bom? Quase 2 horas de live. Gratidão a todos vocês, tá? Eu vou salvar aqui a live e eu convido vocês a partilharem essa live, porque além de toda a conversa, tem essa experiência que vai fazer muita diferença dentro do seu sistema. Saber que essa energia crística, como ela é, sentir ela dentro do seu sistema e que ela está disponível para você, tá? Para todos nós. Isso na perspectiva da fonte. Então, a gente pode usar a perspectiva da fonte, tá bom? E você pode refazer esse processinho aqui, ó, do final, sempre que quiser, para ressentir. Ah, cara, tô em conflito. Volta para essa energia crística, tá bom? Beijo para vocês. Espero que tenha sido de contribuição para todos nós encontrarmos a nossa luz. Gratidão. Gratidão, Massinha. Gratidão, Jurema. Gratidão.